meus amores, bom dia. Hoje, dia 19 de maio de 2020, terça-feira, nós vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. E na semana passada, nós falamos sobre paisagem. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. É um conteúdo parecido, no caso, né? Vai envolver a paisagem, só que é um conteúdo diferente. Então, a aula de hoje vai ser sobre paisagens naturais e antrópicas. Eu vou explicar para vocês a diferença desses dois, tá bom? Já a gente vai conversando e eu vou explicando para vocês poderem entender melhor. Então, a paisagem, nós já vimos na aula passada que a paisagem, ela pode ser tudo o que nós conseguimos ver em relação à natureza ou o que o homem construiu. Então, tudo que for natural, tudo que for elemento natural, árvores, campos, montanhas, praias, cachoeiras, rios, tudo que é natural, que não foi o homem que construiu, ele vai ser chamado de elemento cultural. Elemento natural, natureza natural. Então, ele vai ser chamado de elemento natural. E tudo que foi construído pelo homem, prédios, as cidades, até mesmo plantações, né? Porque as plantações foi o homem que colocou ali cada sementinha para crescer daquele jeito ali. Então, a natureza ajudou, mas foi com a atuação do homem. Então, isso vai ser chamado de elemento cultural ou antrópico. Então, essas paisagens antrópicas são as paisagens que têm, de alguma forma, a influência do homem, a influência de nós, seres humanos, ali para aquela paisagem ser antrópica. Então, a paisagem antrópica ela vai ser isso. Aqui no próximo tópico do livro, ele vai explicar que a natureza, ela sempre muda a paisagem. Aqui, ó, a natureza transforma a paisagem. Mas como assim a natureza transforma a paisagem? A natureza, ela está sempre em constante transformação. Ela sempre está em constante transformação. Ela sempre está mudando. Ela sempre está trazendo coisas novas. Nós fazemos descobertas incríveis todos os dias em relação a diversas coisas, a diversos seres vivos diferentes que nós descobrimos, formas diferentes de minerais, diversas coisas nós fazemos descoberta com a natureza todos os dias. Então, a natureza, ela sempre muda para o lado positivo, mas ela também pode mudar para o lado negativo. Nós também perdemos muita coisa na natureza, nós também perdemos muitos seres vivos que hoje em dia não existem mais, mas elas acabaram se adaptando. E o que elas fizeram? Criaram novos seres vivos, ou então sobreviveu algum ser vivo parecido daquela espécie que foi se adaptando de alguma outra forma. Então a natureza ela sempre está em transformação. As rochas, vocês podem olhar as rochas agora e daqui a alguns anos e vocês vão ver que a mesma rocha, ela literalmente não é a mesma rocha, porque ela vai ter sido transformada ao longo do tempo e vocês vão ver o porquê que as rochas, os solos, eles são transformados durante o tempo. Aqui ele vai falar no livro que alguns elementos da natureza, eles também ajudam na transformação da paisagem natural. A chuva é o primeiro tópico, é uma delas. Mas por quê? A chuva, ela acrescenta coisas muito boas na natureza. Por exemplo, nós sabemos, óbvio, se o dia tá chuvoso, né? Porque tem chuva. Nós sabemos se o dia tá nublado. Então, nós conseguimos identificar esses tipos de tempo. A chuva, ela ajuda a subir o volume de água dos rios, dos lagos. Então, ela é muito boa para várias coisas. A chuva, ela também tem um lado que é ruim, mas é normal também. Não é nada hiper prejudicial, mas pode ser que prejudique sim, se for alguma estrutura, alguma coisa do homem, pode ser que prejudique, até mesmo da natureza. Depende para que nós usamos aquilo ou para que aquela natureza, a natureza colocou aquele tipo de rocha ali, por que ela está formada ali, ela está sustentando alguma coisa, se tem alguma coisa sustentando
que está sendo sustentado por ela, pode ser que isso seja prejudicial. Se for para nós, isso também pode ser ruim, mas também pode ser que não afete nada. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer uma erosão. Essa erosão causada pela chuva é chamada de erosão pluvial. Então, qualquer coisa que seja relacionada à água da chuva, a erosão, o desgaste, ele se chama erosão. O que vai acontecer? A chuva, ela é ácida. Nós não sentimos, né? Mas com o tempo, ela acaba fazendo com que as rochas e os solos, eles se corroam. Claro que não é de um dia para noite. Choveu, pronto, corroeu a rocha inteira, a rocha agora é uma pedrinha. Claro que não, né, gente? Com o passar dos anos, com o passar dos meses, com o passar de muitas décadas, séculos, depende. Tem lugar que quase não chove, então a erosão daquela rocha, meu livro fechou. Então a erosão daquela rocha, ela não vai ser feita a partir da chuva, mas ela pode ser feita a partir do vento. Ela pode ser feita a partir de outros elementos naturais, não necessariamente só da chuva. Mas então a erosão causada pela chuva, ela vai ser chamada de erosão pluvial. Então essa água da chuva, conforme ela vai caindo, ela vai acabar desgastando pedaços daquela rocha com o longo dos anos, com o longo dos meses. Se aquele lugar chover muito, pode ser que ao longo dos meses a rocha ela fique corroída de uma forma que em um lugar que quase não chove, demora anos, décadas para corroer. Então isso vai depender muito. Mas isso se chama erosão pluvial, porque é causada pela água da chuva. Também existe a erosão eólica. O que é a erosão eólica? A erosão eólica ela é causada pelo vento. Praticamente vai ser a mesma coisa da chuva. O vento ele vai passar, né, com aquela força normal dele, e com o passar dos anos, das décadas, dos meses, depende dos dias, aquela rocha, aquele solo, ele não vai ser o mesmo. Ele vai acabar ficando com relevos, tanto pela chuva quanto pelo vento. Vocês podem ver que nenhuma rocha ela é exatamente quadradinha ou exatamente redondinha. Ela não é um círculo perfeito. Claro que não. Ela é toda ondulada, ela é toda cheia de relevo, de formas diferentes. Então a rocha ela não é perfeita. Por quê? Porque ela é corroída ao passar dos anos pela chuva, pelo vento, às vezes pelos catástrofes naturais, por exemplo, os terremotos, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, esses elementos naturais, eles podem ser prejudiciais em relação àquelas rochas, porque elas podem estar sendo usadas para nós ou para a própria natureza, né? Porque às vezes tem uma pedra, uma rocha que está apoiando uma árvore que para a natureza seja muito importante. E com o passar do tempo, aquela rocha sendo corroída, pode ser que aquela árvore tombe. Então, tudo é relativo, né? Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Tudo tem um seu lado bom e tem um seu lado ruim. Então, vocês entenderam? A erosão causada pela chuva é chamada de erosão pluvial. Eu vou cobrar isso, hein? Quero, ó, para lembrar. A erosão causada pelo vento é erosão eólica. E também existe a erosão causada pela água dos rios. Por quê? Ela é muito parecida com a chuva. Porque com o passar dos anos que o rio ele tá passando por aquele mesmo lugar, ela vai acabar fazendo a sua marcação ali. Então a rocha, vocês podem ver que às vezes os rios eles vão passar pelo solo, eles vão passar às vezes pela... Tem montanhas, né? Uma montanha e outra, e o rio passa ali embaixo, no meio. Porque com o passar dos anos, ela foi marcando o seu lugar, foi marcando o seu território. Então, é porque eu fechei o meu livro aqui, mas eu vou abrir de novo para vocês verem. Aqui, ó. Fechei não, né? Fechou sem querer. Aqui, ó. Aqui. Vocês estão vendo que aqui tem uma marca, né? Certinha. Ela não é alta, ela é, ao contrário, ela é funda. Por que é funda? Porque com o passar do tempo, aquele solo ele foi sendo corroído, né?
Ele foi passando e foi marcando a parte da água ali e ela só passa por ali. Então, às vezes, ela cria caminhos diferentes com o tempo, com o passar de décadas, literalmente com o passar de décadas. Pode ser que aquele rio, ele forme uma transversal diferente. Ele pode ser que ele só passa aqui, mas com o passar do tempo, tá passando um pouquinho de água por aqui, só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Sempre só um pouquinho de água que vaza pro cantinho assim, ó. Mas com o passar dos anos, pode ser que aquele cantinho ali vire um outro caminho pro rio. Então, isso é chamado aqui, de erosão fluvial. Eu já ia falar de erosão pluvial, perdão. Erosão fluvial, então, é pelos rios. Erosão eólica, pelos ventos. E erosão pluvial é causada pela chuva. A última é uma coisa que geralmente vai marcar de forma negativa pra gente. Aqui, ó. Peraí. Os terremotos, maremotos e vulcanismo. O último aqui. Vocês podem ver que aqui já tem uma coisa ruim, né? Que é uma construção destruída. Então, geralmente, esses elementos da natureza, eles vão transformar a paisagem. Todos esses que eu falei, eles transformam a paisagem, vocês puderam perceber. O rio, ele vai marcar, o vento, ele vai corroer as rochas, o solo, então vai fazer relevos, assim como a chuva. Então, a paisagem, ela vai acabar mudando. Mas também o terremoto, o maremoto, o vulcanismo, eles também podem, eles vão, né? Aqui no Brasil nós não temos esse tipo de problema, né, com terremotos, maremotos. Esses elementos da natureza, eles não estão no Brasil, não acontecem no Brasil, né? Então, mas eles fazem com que seja negativo. Geralmente, em todos os lugares que eles acontecem, que eles estão presentes, eles são de forma negativa, eles fazem coisas negativas. Eles destroem o solo, eles destroem construções feitas por nós, seres humanos, né? Eles destroem a natureza mesmo, que é derrubar árvores. O vulcanismo queima a mata, esse tipo de coisa. Então, mata alguns animais, algumas espécies de plantas. Então, geralmente, eles vão ser de forma negativa. Mas não podemos deixar eles de lado porque eles existem, não aqui no Brasil, mas eles existem em grande parte do mundo. Então nós não podemos esquecer deles, tá bom? Os últimos tópicos do livro, eles vão falar basicamente da mesma coisa, porém eles vão separar tudo em tópicos diferentes. Mas, no geral, vai entrar no mesmo assunto, no mesmo conteúdo, que é o quê? O homem, ele também modifica a paisagem. Nós até agora só falamos da forma que a natureza, os elementos naturais modificam essa natureza, né? Que é a paisagem natural, no caso. Então, os elementos da natureza, que foram a chuva, o vento, os rios, os terremotos, o vulcanismo, o maremoto, isso tudo são elementos da natureza que modificam a paisagem natural. Mas o homem, ele também modifica a paisagem. Porém, nós chamamos isso de paisagem antrópica, como nós falamos antes, ou paisagem cultural, que é a cultura criada por nós. Então, o que esses tópicos do livro, eles vão falar? Que o homem, como é que ele modifica a natureza, a paisagem natural? Construindo prédios, construindo casas, construindo construções grandes, né? Como eu falei, prédios, estações de metrô, estações de ônibus, tudo o que o homem cria, todas as construções que o homem cria, elas vão ser parte da paisagem cultural, da paisagem antrópica. Porém, existem pessoas, existem culturas, né, no Brasil, no mundo, de pessoas que fazem com que essa paisagem antrópica ela não seja tão agressiva para a natureza. Porque nós sabemos que o homem ele interfere demais na natureza e causa muitos problemas para a própria natureza
e até mesmo para nós, por conta de nós destruirmos a natureza. Então nós destruímos a natureza e ela se revolta, causando e trazendo problemas para nós mesmos. Tudo isso porque nós causamos primeiro. Ela só está se defendendo, então a culpa toda é nossa. Mas existem grupos culturais, por exemplo, os indígenas. No livro, ele vai dar exemplo de um grupo indígena que... Aqui, ó. No último tópico, ele vai falar... Aqui, ó. Uma sociedade indígena no interior do estado do Pará. Vocês vão perceber que geralmente as paisagens indígenas, que são antrópicas, querendo ou não, porque elas são criadas pelo homem, são casas criadas pelo homem, são ocas, dependendo de como essa cultura indígena ainda vive, né? Elas vão danificar muito menos a natureza, a paisagem natural e a natureza, de uma forma tão agressiva quanto o homem da cidade grande. O homem da cidade grande, da zona urbana, ele vai construir prédios, casas, vai destruir, mas vai construir, né, de formas diferentes de grupos indígenas ou de pessoas que vivem muito no interior. Então, isso vai danificar muito menos a natureza e a paisagem cultural vai ser muito diferente. A paisagem cultural vai ser muito mais natural do que cultural, porque a natureza ela vai prevalecer muito mais naquela paisagem do que o homem, do que a construção do homem. Então, o livro ele vai falar isso, que as paisagens elas são diferentes, tudo que é construído pela natureza ou pelo homem é paisagem, porém existem coisas boas, existem coisas ruins e são formas diferentes, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu achei bem legal, eu gosto muito desse conteúdo. Mas eu espero que vocês tenham entendido bem. Os exercícios também são bem tranquilos de fazer. Aqui, ó, eu quero que vocês façam os exercícios da página 14, 15 e 16. O 16 só tem 2 exercícios. Mas 14, 15 e 16 de geografia, tá bom? Façam, me mandem na sexta-feira. Eu sempre tô colocando na plataforma que o prazo de entrega é na sexta-feira, um dia da sexta-feira. Sexta-feira, se eu não me engano, é dia 22. Mas dia 21, dia 22. Alguma coisa assim, mas eu vou colocar lá certinho, vocês vão ver. Eu sempre tô colocando pra vocês poderem lembrar que é pra me enviar os exercícios sempre na sexta-feira. E me enviem tudo junto. Eu vou sempre reforçar isso no grupo com vocês pra vocês poderem lembrar, tá bom? Então façam exercícios. Um beijo. Até amanhã, aula de ciências. E eu amo vocês.